Olá, amigos ganadeiros! Estamos começando aqui el Agrocast, o podcast hecho para o produtor rural. E hoje vamos estar tratando de um tema muito importante. Estamos passando por uma situação crítica em Bolívia, extrema sequia, falta de pasturas, falta de forragens, e nós vamos falar de TIP e RIP. Vamos falar um pouquinho mais o que é isso, de que se trata, como implementá-la e também quais são os desafios e soluções que podemos ter em las propriedades. Então, são ferramentas que deveriam ser parte da solução nutricional de você, ganadeiro que está em campo. E para falar sobre esses temas, vamos estar recebendo acá duas pessoas que dominam muito o tema, tanto a parte técnica, a parte fisiológica e também a parte prática. Por isso, hoje estamos recebendo acá com nós João Marcos Benatti, que é nosso gerente de nutrição e vai estar falando um pouco mais sobre isso. Como está, João? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Muy bueno estar acá con nosotros, ¿no? Con ustedes y realmente hablar de cosas nuevas, ¿no? É novidade para a Bolívia e também novidade para o Brasil. Então são coisas realmente novas aí. Exatamente, não é uma ferramenta tão nova, vamos contar um pouquinho dessa história, pero utilizá-la de forma correta e ter solução, resultado, isso sim, há alguns tips que vamos estar falando acá e principalmente como pôr aqui em Bolívia, que é um país parecido com o Brasil, pero com suas particularidades, não? E também está aqui conosco no dia de hoje Rafael Arantes, nosso gerente comercial, que trabalhou por muitas propriedades também ganadeiras aqui em Bolívia e em Brasil, e vai nos aportar um pouco em temas práticos e desafios que encontrou acá. Como está, Rafael? Olá, Felipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ganaderos que nos están mirando. É sempre um tema muito interessante, trazer tecnologia, trazer novidades, trazer soluções para o ganadeiro e para o agronegócio boliviano. Exatamente. Nós outros venimos juntos agora em El Alto, charlando, e se tivesse gravado o que charlamos, já teria um material quase listo para publicar acá. Pero, e dentro da discussão, definimos falar de TIP e RIP, porque é muito amplo falar de nutrição, e aí quedariam por horas charlando, então vamos concentrar em esses dois pontos acá, que realmente se enquadram um pouco mais com a situação atual. Perguntar para Rafael, que visita muito os campos, que está por toda a região, por Beni, por la Chiquitania e todo. Como é a situação atual de las propriedades acá, Rafael, desse tema climático, de oferta de pasturas, um pouco da situação resumida? Exatamente, eu creio que cada ano para o ganadeiro vem sempre uma novidade, um desafio, é algo que cada ano é diferente, como comento. Não, este ano venimos de um verano muito seco, venimos com pouca reserva forrageira, venimos com um frio mais extenso, não mais dias de frio que nós estamos acostumados normalmente. Então é um ano de desafio, pouca reserva forrageira, que pode ser para não deixar me ganado barrar de estado corporal, que pode ser para seguir produzindo com este desafio, não? Esse é um pouco seco depois de um ano seco, não? Exatamente. 2 anos secos seguidos, não? Ayer eu estava com um cliente que é agricultor e ganadeiro, e ele falava assim, o verano foi seco, pero o inverno foi seco também, então assim, porque até mesmo a produção de granos, a hora, sorgo, trigo e todo, está preocupante. Está toda afetada, não? Então... Exatamente. E para quem me conhece há mais tempo, eu já fui zootecnista, agora sou mais a parte comercial, estratégia e tudo isso. Já não estou mais tão aprofundado na parte técnica e por los menores. Mas sempre em Totaltec tentamos entender o que é essa parte técnica e traduzir de uma forma prática o ganadeiro. Porque às vezes quedam muitos conceitos, muitas teorias e, puxa, como posso fazer isso em minha propriedade? Mas é importante nós ir definindo alguns temas, não? Rafael já nos falou um pouco da situação, então a maioria da parte de Bolívia está sem pastura, os preços de forragem estão caríssimos, não? E pouca oferta e preços muito altos, barra qualidade. E nós outros venimos falando com o cliente um pouco mais de TIP e agora RIP. Pero está aqui João Marcos, que participou do desenvolvimento dessa tecnologia lá em los centros de estudos em Brasil. Então, vamos aproveitar para João nos ajudar a falar. João, o que é a TIP, de um ponto de vista técnico, e depois traduzir para como é isso em campo? Tá bem. Felipe, que é interessante. Nós outros tivemos a felicidade de acompanhar parte do desenvolvimento dessa tecnologia, não? Não vou dizer que ajudei a criar, porque não se cria as coisas, mas ajudei a estudar muito sobre o que é a TIP, não?
La tip, a história que eu conosco, há várias versões, não? Tinha um tipo que eu trabalhava com ele em Brasil, e ele tinha, seu suegro tinha uma hacienda aí em La Bahia, na região muito seca de La Bahia. E La Bahia enfrentou nesse momento farta de pastura também, todo, e o ganado estava por aí, e acabou a pastura antes do que deveria, mas tinha que continuar crescendo os animais. Então, se começaram a hacer formulações e vamos ponendo para manter os animais vivos. E foi subindo a formulação, foi subindo a suplementação, subindo até chegar a um nível muito alto. Quando você mira, não, um animal sem pastura, comendo bastante grano. Então, se isto no momento startou na possibilidade. Se é possível fazer isto, por que não vamos tentar estudar e ver o que está passando? Então, isso estamos falando 2006, 2005, mais ou menos, nessa época. Em 2009, começaram as primeiras provas aí na APTA, em Colina, onde eu estava sendo doutorado. E aí onde realmente se começou a estudar a TIP. O que se passa quando fornece harto grano? O que se passa se tem muita pastura, pouca pastura? Se eu cambiar sorgo por maíz? E se eu poner, aí no caso era o bagaço de naranja, não? Então se foi estudando e foi chegando, então se afunilando, e aonde depois de, estamos falando de 10 anos, temos 10, um pouco mais, temos aí uma TIP totalmente desarrollada, sem mais muito o que falar. Então se há uma história, que me gusta muito de contar a história, não? Porque tudo se passa e vai começando. E foi muito interessante porque na primeira prova de TIP, queríamos comparar TIP com confinamento. Porque né, a TIP também ela é uma estratégia alternativa ao confinamento, que vamos falar mais para adelante. Então, metemos animais em confinamento e animais em TIP. Então, se passou durante todo o período, não, aí os 60 dias que quedaram confinados. Paramos antes da prova, porque acabou a pastura, quedou assim a pastura. Paramos, matamos os animais, fainamos e todo. Então, animais em confinamento ganharam 1,250 kg. Barro, porque é a dieta que estávamos fazendo. Os animais em TIP ganharam 980 gramas. Quilo vivo. Quilo vivo. Quilo vivo. Quando miramos, então, confinamento 1,250 kg, TIP 980 gramas, realmente TIP orbida. Tá bem, fainamos os animais e pesamos a carcaça dos animais. E aí miramos que a ganância de carcaça de los dois animais eram iguais. Então, a partir desta prova, é muito interessante porque a partir de aí se lançou o conceito rendimento de la ganância. Então, mira como estamos falando de algo que está na cabeça do ganadeiro, que estava aí nesse momento que la TIP. Então, essas são um pouco das histórias. E através de tudo isso, então, se la TIP foi ganhando espaço, foi ganhando possibilidade, não como uma alternativa ao confinamento. Vou deixar vocês falarem um pouco, que se deixa só eu acá, eu eleno. O que é importante, só um pouco da história é isso. A história, por um período que passou na dificuldade, se pudo desenvolver uma tecnologia. O bueno é que hoje nós outros já temos a tecnologia, não temos que esperar esse período de prova, que já temos a experiência, as análises e sabemos a tecnologia hoje que nos pode entregar, não? O que eu queria trazer é o seguinte, beleza, pero o que é TIP? Para quem não sabe, o que é TIP? Bueníssimo. TIP, o nome TIP. Sim, terminação intensiva em pastura. O conceito de TIP é ser uma alternativa a um confinamento cerrado. Então, imagina você é ganadeiro. Você está sendo um sistema produtivo que você quer agarrar um terneiro deste, você quer passar a primeira seca suplementando o terneiro, período de lluvia suplementando também o animal. Na segunda seca da vida do animal, você quer fainar esse animal. Se isso se passa, você está dependente de um confinamento. Isto era assim em 2006, 2007, 2008, até desenvolver a tecnologia. Então, as pessoas que queriam fazer essa estratégia nutricional de faina na segunda seca, sim ou sim, tinha que ter estrutura de confinamento. Pero estrutura de confinamento não é barata. Sim. Quanto custa para montar toda a estrutura de um confinamento? Então, se você quando queria desenvolver um plano nutricional curto, de ciclo curto, você esbarrava no confinamento. Capacidade de inversão. Então, se a TIP veio como uma alternativa. E se eu fizer a mesma dieta de um confinamento em pastura? Ou seja, a mesma quantidade de granos que o animal vai comer em confinamento, eu vou poner com o animal que está em pastura. Pero em pastura eu não preciso produzir voluminoso, não tenho que manejar rolho, pero
a pastura é o voluminoso. Então, a dieta de los dos é a mesma coisa. Ou seja, a terminação intensiva em pastura vem um conceito de um confinamento em pastura. Intensiva porque estamos falando de ganâncias de carcaça, a mesma de um confinamento, pero com uma inversão em estrutura e operativo. Mas vá. Rafael, traduz aqui para um ganadeiro que não está acostumado em suplementar, que está em outras regiões, que em algumas regiões de Bolívia já está mais tecnificado, já há bastante gente, muitos clientes que já estão executando, pero de uma forma sencilla, assim, para comunicar com diferentes tipos de produtores, não? O que seria uma TIP de uma forma mais resumida? Exatamente. A TIP entra como uma ferramenta de uma mais baixa inversão, porque o ganadeiro, para ser a TIP, normalmente ele já tem seus potreiros, já tem seus corralones. São inversões em gaveta, que hoje temos vários materiais de custo-benefícios que se pode utilizar, como gel membrana, silor bag, algumas ferramentas para ser comedeiro. Então, ter comedeiro, ter um bebedeiro e buscar a forma de levar o alimento até o potreiro. Então, qual seria uma das operações? Levar o concentrado até a gaveta onde estão os comedeiros, em potreiro. Pero, qual é o benefício? O voluminoso é o pasto que está aí. Não há que cosechá-lo, não há que ensilar, não há que fazer rolho, não há que picá-lo. Não há que mesclar. Não há que mesclar. Então, assim, todo o operacional que leva já um confinamento, de ter uma mixer, de ter pala, assim, é uma outra estrutura. Então, é uma forma direta e mais econômica do ganadeiro, que hoje já hace uma recria intensiva, que vamos falar cá também, poder utilizar a mesma infraestrutura, poder utilizar suas pasturas para poder fazer o engorde. Que isso quadra muito bem, como falou João Marcos, de nós outros poder sacar os animais antes da segunda seca. Que aí vamos comentar um pouquinho mais. Estaria correto de eu falar, então, assim, TIP, que é terminação intensiva em pastoreio. É eu agarrar os animais que estão em pastoreio e lhe dar uma quantidade mais alta de alimento. De uma forma muito simplista, sim. Aí as outras partes da técnica, mas sim. Aí o potreiro, aí a pastura, aí o bebedeiro, aí que fazer ajustes em quantidade, ajustes claro, tal, pero pensando assim, sim. eu estou ali, eu tenho uma propriedade em San Inácio, está super seco, tenho mistorilhas lá com 350, 380 quilos, e hablo, putz, eu tenho que vender, não tenho rolho para comprar, não tenho opções. Eu poderia fazer uma estrutura de gavetas e suplementar. E isso me dá se pode pôr muito mais, quero que falta um pouco comentar, a questão de pôr mais animais na mesma hectare, não? Comenta um pouco sobre isso. Esta facilidade, antes não sou contra o confinamento, tá bem? Então, acá vamos, por muitos momentos, vai chocar confinamento com TIP e nós outros vamos defender a TIP, pero karma, tá bem? Confinamento é uma excelente ferramenta que não aí você saca os animais da pastura, tá bem? Então, não sou o defensor 100% também, de não, também é uma ferramenta estratégica para a hacienda. E principalmente, digamos, se hoje a situação é, não tenho uma estrutura de confinamento, não tenho foragem, não tenho como fazer um confinamento amanhã, né? Ou por aqui uma semana. E a TIP te dá essa opção. Esta é a importância da TIP. Entre a tomada de decisão e o início da técnica é muito curta. Porque se eu tenho um confinamento, eu tenho que manejar voluminoso, eu tenho que produzir a silagem, eu tenho que comprar rolho e moler o rolho, eu tenho que comprar bagaço de canha. Há uma necessidade de manejar voluminoso. Lá, tipo, você fala assim, eu vou fazer na próxima semana. Você compra grano, que grano se pilha, muito fácil. Não está tão fácil, mas você pode encontrar, que estão sofrendo. Mas é mais fácil, não? É mais fácil você comprar grano, não? Você tem flexibilidade, inclusive, de produtos listos, de mesclas, de núcleos, aí núcleos de várias formas, de como você queira ser, mas você toma a decisão hoje, lunes você está começando a ser. Você tem uma decisão muito rápida. E aí você já tem uma inversão muito fácil, que comedeiro é uma inversão rápida, não? Você quer ser comedeiro, realmente você consegue ser. E você toma a decisão. Um exemplo. Queimou a hacienda hoje. 3 dias depois, eu estou com os animais encerrados em TIP. Se é um confinamento, eu tenho que... É outra charla. Eu vou vender os animais? Não, karma. Aí vamos conhecendo as diferentes ferramentas que há
Olá, bem-vindos ao Agrocast. Não, é um xiste. Nós outros... Sabe o que passa? Houve um corte de luz acá e eu hice essa pequena broma, perdão. Então, vocês estavam aqui, se houve um pequeno corte de luz e você cortou todo. E a hora da discussão era que João estava falando, não? Bem, vamos lá, deixa eu ver se eu recuerdo. Depois da Covid, eu quedei com a cabeça flaca. Todos, não? Ela excusa de todo. Não, mas estou dizendo assim, não, você está hoje, imagina na hacienda, passa alguma coisa passou. A pastura acabou, que é o que está acontecendo na hora. Porque vai 2 anos desse aqui, em algum momento acabou a pastura. Queimou a pastura, qualquer coisa. Então você tem para de falar que queimou a pastura, não vai queimar nenhuma pastura. Acabou. E aí vamos mirar o quê? Que o ganado comeu muito e está muito gordo. Pouca oferta de forragem. Pouca oferta de forragem. Você pode sair no mercado a vender os animais, pero se faltou pastura, é problema climático, isso não está passando somente com os T, está passando com os T, com outro. Aí muita oferta de animais vendendo, o preço cai. Então você vai regalar seus animais de uma certa forma, tá bem? Se a ferramenta para você agarrar esses animais, que seria vendido a um preço abaixo do ideal, e você levar esse animal, cambiar de categoria desse animal de 3,30, 3,50, 3,80 a um animal de faena, nós outros conseguimos, primeiro, manter animais ganhando peso em la propriedade, porque estão metendo harto concentrado, então os animais vão ganhar peso, e você sai dessa necessidade de vender um animal vamos dizer qualquer preço, eu não sei que não é assim, mas a um preço abaixo do que você gostaria, né? A ser câmbio de categoria, não? Normalmente ganado magro, que falamos, né? Boi magro, quando vai entrar um confinamento, temos um preço mais baixo. Quando ele entra na categoria de boi gordo, ele já tem um plus em seu preço. Então, além desse desafio de forragem, você utilizar essa ferramenta para seguir com o animal, engordá-lo, você ainda vai ter um plus al final, não, em la venta. E muita gente, no final das contas, o grande negócio da persona não é tão pouco a ganância, vamos dizer, zootécnica, né? Ganhou 20 boliviano, me custou 15, a diferença. Não, na verdade, o tipo não está mirando muito para essa ganância de plata ali, zootécnica. Custo versus ganância. O grande negócio do tipo é a compra de um animal a 11 boliviano, 11,50 e depois a venda desse animal a 13, 13,50. Então aí dos pontos interessantes, não? Que você pode manejar, que lá tipo te dá essa flexibilidade. Porque seu rubro não precisa ser, eu tenho um confinamento, logo este confinamento tem que rotar todo ano para que eu dilua todos os custos e tudo. Não, ela é mais flexível, ela te dá uma possibilidade de sim ou não. Se você não vai a ser, é pastura. Se você quer a ser, encerra. E creio que ela também é um passo tecnológico antes do confinamento. Né? Sim. Porque depois que a CETIP, de uma certa forma, quando intensifica muito o confinamento, é um próximo passo. Rafael, sim, não, pero queria te perguntar assim, e você está há quantos anos aqui em Bolívia? Estou fazendo 12 anos de Bolívia. 12 anos. E quase uns 8, 9, 10. Deve ter uns 10 anos ou 9 trabalhando em propriedades. Sim. Sim. E Rafael sempre já trabalhou com nós outros, depois foi trabalhar em nos clientes e agora está outra vez. Então, se Rafael, quando era cliente, um cliente muito numérico, não? Quanto custa, quanto ganho, viabilidade e tudo. Como que você pode nos ajudar a entender assim a importância de implementar uma TIP em uma propriedade? Eu creio que sempre, eu digo, cada propriedade é uma propriedade. Então, cada um tem que fazer um diagnóstico e entender em que momento está a propriedade. Nós estamos falando da TIP, temos que falar da RIP também, não? A recria intensiva de pastura, porque depois que nós começamos com a RIP, a TIP ou o confinamento é algo que não há volta, não? Porque você já está preparando um animal, já estou me antecipando um pouco, né? Por isso que eu falar, mas eu estou me antecipando. Que é RIP para aquilo. Então, a recria intensiva em pastoreio, que vamos comentar um pouco mais, é o primeiro passo. E você já vem preparando esse animal em condição de carcaça, em condição de rendimento de carcaça. Então, numericamente, você vender esse animal para o mercado, você está deixando um material de alto valor de tua propriedade para outra pessoa terminar seu trabalho. Então, quem todavia não tem nenhum confinamento, ou não está na estratégia de ter nenhum confinamento, o TIP entra numericamente, por quê? É o que falamos, uma pequena estrutura, com uma inversão mais
mais tímida, um pouco menor do que um confinamento, você já pode começar a engordar seus animais e ir aprendendo a logística para pensar um futuro se você passa por um confinamento ou não. Mas o importante que João Marcos falou no início é, nós podemos produzir uma carcaça igual ou melhor de um confinamento, porque é onde começamos a falar de rendimento de carcaça, ganhos de carcaça diário, já não falamos de ganância de peso, porque se ganhou 1,600 ou ganhou 1,500 de quilo vivo, na verdade o que importa para nós outros é se ele está ganhando de 900 gramas a 1,1 kg de carcaça, porque quando enviamos ele matadeiro, hoje já é muito comum e cada vez mais, é comercialização de carcaça. Então é isso que temos que como objetivo, né? Quando vino Flávio acá, com nós outros, de Apta Colina, ele falou assim, o frigorífico te compra o quê? Carne. Não, ele não compra... Ele compra carne, ele não compra cabeça de ganado. Então, o que mais importa para ele é quanto rinde esse ganado. Quilogancho. E, de uma certa forma, ele compra del ganadeiro isso. Mesmo que, quizás com outro indicador, ele habla em quilo vivo, pero ele já sabe que lá a propriedade de João rinde mais, de Rafael rinde menos. Então, por isso há essa diferença em preço de compra. Exatamente. Assim, só para complementar, às vezes, quando estou vendendo em quilo vivo e tudo, já é conhecido o rendimento que uno tem na propriedade, porque às vezes o ganadeiro não conhece, pero o matadeiro conhece, porque é trabalho de ele conhecer. E às vezes ela assim, meu vecino me pagam tanto e a mim não me pagam a mesma coisa e meus animais são bonitos iguais. Pero afinal o que o matadeiro está comprando não é bonito, é justamente a carne, né? De 15 dias de alimento e vendi e ganhei frigorífico já hace mais número que qualquer... Só calentarem o confinamento em Latip já não é uma realidade, não? Não. Aí é interessante, você falou de carcaça. A última faena técnica... Isso que eu ia perguntar exatamente isso. As 2 carcaças premiadas de animais em pastura são animais de chip. Sim. Então, mostrando, não, que ela é uma excelente alternativa ao confinamento ali para os seus últimos 60, 100 dias de vida do animal. Então, Sabe que a pergunta aqui vai ser aí esse exemplo, porque me recordo quando começamos a ser conta com o cliente ali que a ganância de peso vivo e a ganância de canal foram similares, inclusive, não? E às vezes, porque aí me pergunta qual é a dificuldade para chip para um produtor que não está habituado com isso? Porque a ganância de peso é mais baixa, a ganância sí ou sí tem que vender quilogancho, sim? Então, como seria essa questão? Como podemos falar em maximizar e utilizar mais a chip aqui na ganaderia em Bolívia, pensando... Porque há produtores que já estão, eu tenho pouca... Está muito claro para ele que necessita uma solução cabal, mas há outros que seriam uma oportunidade e ela conta um pouco mais... Não é tão sencilla quanto dói, quanto gana de peso vivo e todo, não? E lembrando que estamos falando muito de chip e a RIP temos que explicar que é, porque é uma das ferramentas, não é a solução, não quer dizer que amanhã todos têm que fazer chip em Bolívia, não é isso, pero realmente é uma solução interessante para cada um. Pero essa pergunta que creio que é essa. Esta pergunta, estamos falando que, de uma forma general, não se falávamos muito disso antes de 2010. Sim. É um passado muito recente da ganaderia. Também, principalmente de Brasil e creio de Bolívia, pela inclusão de granos em la dieta era barra, não? Então, você imagina assim, quando você pesa um animal, você põe na balança, o que você está pesando desse animal? Você está pesando a carcaça do animal, nesse peso, 500 quilos, que tem acá? A carcaça do animal, os componentes não carcaça, cuero, patas, sangue, vísceras, cabeça. E uma terceira coisa, é o contenido do trato gastrointestinal. Ou seja, o que está dentro do animal, comida que está dentro dele aí, que está sendo aproveitada. Então, quando você pesa um animal, você pesa 3 componentes. Carcaça, componentes não carcaça e contenido ruminal. Bom, paramos cá. Quando que o contenido ruminal, a quantidade na pança do animal, é mais grande? Quando a digestibilidade da pastura é mais chica. Ou seja, tarda muito para aquilo digerir. Isto passa um tempo muito grande aí dentro para ser digerido. Isto faz com que a pança do animal quede grande. Então, quando você pesa um animal de pança grande, o peso carcaça,
contenente não carcaça e contenido, essa parte está grande. Ou seja, um peso grande. Tá bem? Quando você mete esse animal em uma tip, vamos dizer que eu vou agarrar um animal que estava comendo 10 quilos de matéria seca. Vamos falar tecnicamente, 10 quilos de matéria seca. Se você dividir isso por 0,25, que seria 25% de matéria seca na pastura, 40 quilos de pastura verde. O animal come 40 quilos de pastura verde, que representa 10 quilos de matéria seca, que é a dieta de um animal. Tá bem? Vamos lá. Quando você agarra esse animal e mete na tip, que esses 10 quilos de matéria seca, você vai meter 8 quilos de balanceado. Dá um pouco menos de matéria seca. 8 quilos de balanceado. Quanto representa 8 quilos de balanceado em matéria seca? Em matéria original. 8 quilos, 9 quilos, 8 quilos, pouco, porque estamos falando já de matéria natural. Então você substitui 40 quilos de pastura para agora 8 quilos, mais um pouco de pastura, para 10, 12 quilos. Ou seja, de 40 para 12, tá 28 quilos. Você vai reduzir de 20 a 25 quilos, dependendo do peso do animal. Só de pança. E você reduziu a carcaça é ela mesma. E a cabeça, que é domatica, ela mesma. Não é nem pança, é solo de conteúdo, sim? Só que está Sim, dentro da A pança. pança também é mais grande, pesa mais ou não? O rumen todo? Todo pesa mais, de uma forma Además general. desse- Porque imagina, aquilo está ali dentro, tardando na forragem de barra de esteu. Por isso que dizemos que em Latip, você aumenta o rendimento de carcaça. Quando falamos muito de carcaça, de vender em peso gancho, por que isso? Porque a terceira parte do peso do animal, que é o contenido da pança, passa a ser mastico. De uma certa forma, o rendimento aumenta. Imagina 30 quilos de pança perdido em 60 dias. 30 dividido entre 60. Você teve uma perda de peso de pança de meio quilo por dia. E aí é onde a TIP, quando começamos a falar de TIP, não somente TIP, confinamento com alta inclusão de grano, é essa charla. Você substitui na pastura barra de restibilidade, que o animal está alieno disso, por um cargo de alta digestibilidade barra peso, de uma certa forma. João, isto é uma informação importante, porque eu já escutei, já vi, às vezes o ganadeiro ele tem a boa intenção de fazer la tip, ele empeça e sempre dá aquela curiosidade de pesar os animais depois de 15, 20 ou 30 dias. Aí ele pesa e fala, você tá louco? Estou perdendo peso em vez de estar ganhando peso. Pero essa é a explicação que você acabou de dar. Não cambiamos um contenido ruminal de alto voluminoso para um contenido bem concentrado. Excelente, Esse isso. é o que perdeu. Pero a ganância de carcaça sigue. Não, estamos ganhando carcaça. Pero normalmente é esses primeiros 15 dias que tipo querem largar, abrir a reja e não larga meu animal que vocês vão matar meu animal, não? E eu digo assim, isto, o que estamos falando acá, parece um problema que apareceu desde a hora, pero muitas vezes, em muitas pesquisas antigas de universidades bueníssimas de Brasil, não recomendavam a suplementação arriba de 0,6, 0,8% do peso corporal, porque você aumentava a suplementação e o peso não aumentava na mesma proporção. Porque eles não faziam a comparação de peso de carcaça. A partir do momento que tudo isso meio veio à tona e se for ganhando força e tudo isso, você começou a evaluar. Pero, cara, mas não é somente o peso vivo e o peso gancho e todo. Então, sim, pensou na série de charlas dizendo que a partir de uma quantidade X de suplemento é mais interessante peso gancho. De X para abaixo, peso vivo. Estamos falando solamente se está malhando ou mais vazio a pança do animal. Vamos falar um pouquinho e depois volvemos na tip, pero de la RIP, né? Porque se habla tip, e agora tá RIP também, é mais novo essa conversa e que ela recria intensiva em pastoreio, em outras palavras, é fazer algo similar, pero com a categoria mais jovem. Por que começaram a ser RIP agora? Porque há 1 ou 2 anos não falavam disso aqui em Bolívia, não? Por que qual que é a tua visão sobre isso, Rafael? Por que estamos falando de RIP nesse momento? Por que estamos suplementando com mais quantidade os animais mais jovens? Se miramos um pouco de história, não? Antes de 2019, antes de habilitar a exportação, de falar um pouco mais de carcaça, nós tínhamos um animal gordo entre 380 e 420 quilos, que era o que o mercado lhe gostava, queria. Então, nós praticamente não hacíamos recria. Porque você agarrava um terneiro de 180, 200 quilos
e tinha que entregá-lo gordo com 380, 400 quilos, era uma recria, se não era direto a engorda, era muito curta, não? Pero com agora, com importação, falando de rendimento de carcaça, de ganância de peso de carcaça, nós outros agora, levando uma carcaça de 180, 200 quilos, que é o que trabalhavam, uma carcaça já de 300 quilos, nós outros, sim ou sim, temos que pensar na recria e temos que pensar como ser eficiente na recria, porque a recria tem seu tempo. Então, assim, a recria tradicional vai estar entre 10 a 14 meses, um promédio de 12 meses, um ano, sendo recria, para levar um animal de 180, 200 quilos a 400, 420 quilos. E quando nós outros implementamos a tecnologia de la RIP, que é a recria intensiva em pastoreio, nós outros diminuímos aí 1/3 desse tempo, digamos a ser em 8 meses. E aí entra um pouco da planificação estratégica da propriedade. Não sei se vou me antecipar, mas normalmente destetamos o animal maio, junho, julho. Se eu hago uma recria de 12 meses, eu vou ter esse animal quando? Em julho. Não? Época já mais seca, pouca oferta de pastura. Se eu consigo antecipar esse animal em 8 meses, eu estou falando de janeiro, fevereiro. Se eu hago esse animal ligar 400 quilos em janeiro e pongo 90 dias de TIP, fevereiro, março, abril, e eu salgo a vender todavia, tenho pastura, vou descansar minhas pasturas que vão se recuperar para o próximo destete, que vai vir maio, junho, julho. Todavia tenho bons preços, porque é oferta e demanda. Até aí estamos entrando, querendo ingressar na sequia de maio. Então, estrategicamente, há que analisar a situação de cada um, no segundo a zona que está, mas a RIP também entra como uma excelente ferramenta de manejo nutricional e de meta para o ganado, não? Sabe o que eu sumaria em isso? A dificuldade da compra de terneiro também, não? Porque antes, maiormente, derrava que alguém recriava, de uma forma muito tradicional, então você comprava um animal de 200 quilos, pero já de quantos meses? E meio, já. De 18 meses. E aí, então, se a hora você está comprando um terneiro de 200, 220 quilos, pero um terneiro de 8 meses, não? Então, é outro tipo de qualidade de ganado que responde e a dificuldade. Há muitos recriadores que querem comprar 3.000, 4.000, 5.000 terneiros e é difícil comprar. E entra dentro do operacional da propriedade, se eu tenho que comprar um terneiro maio, junho, pero todavia não saquei meus animais, que vão sair em julho, eu tenho carga sobre carga. Aí superlotação na propriedade, não hago reserva forrageira para o inverno, problema de desempenho. Prejudico a próxima safra de terneiro, não? Mas você sabe que assim, isso tudo é verdade. Pero isso se tornou verdade absoluta no Brasil. Absoluta não. Se ganhou espaço. Porque antes se falava disso, você é louco. Por quê? Quando você habla e mira o lucro por animal com RIP, é mais baixo. Não se justifica. Mesmo sendo essas contas, em qual momento se justifica? Quando eu câmbio-lhe a chave para mirar ganância por hectare. Quando o ganadeiro brasileiro começou a mirar a agricultura, eu tenho que sacar mais plata, pero não plata por animal. Eu tenho que pôr mais animais em mesma área, mantendo na ganância grande, mesmo que eu ganhe menos por animal, o volume de animal que eu estou faenando é mais grande e me permite manter mais animal na hacienda. Quando? Na recria. 1% do peso corporal de um animal de 200 quilos são 2 quilos só de suplemento. E representa 1%. Então, quando começou a RIP em Brasil, foi quando o ganadeiro, de uma certa forma, estamos falando de 5 anos. É de anteayer, lá. O tipo começou... COVID, né? Um pouco antes, eu conosco um pouco da história. Até assim, felicitar, agradecer, não? Aprendi muito com Luciana Melo, participei da banca de defesa de doutorado de Luciana e toda, e aí ela trabalhou bastante, não defesa de doutorado, não, qualificação, e falamos muito sobre RIP, todo sequestro e tal, e tudo isso se justifica quando eu paro de mirar o animal e passo a mirar ganância por hectare. Eu falo muito, quando o agricultor, ele mira quilos de soja por hectare, ele não mira quilos de soja para cada pé de soja. E o ganadeiro A1 está sendo suscuenta, mirando, esse pé de soja me produz mais soja. Tá bem, pero você tem 10 pés de soja por hectare. Eu quero um que me produza menos, mas eu tenho 1.000
E aí é onde a RIP explotou. É uma ferramenta para animais jovens que eu meto 1% do peso corporal do animal em balanceado. É muito para a dieta, pero é pouco em plata, porque o animal é jovem. Me possibilita passar na seca com mais animais por área, porque eu saquei metade da dieta de pastura e meti metade da dieta de balanceado. E eu consigo fazer um giro de mais animais por área. Ah, pero eu estou ganhando menos por animais. Sim, lógico, estou metendo muita comida. Pero ao invés de ganhar 1.000 por animal, você está ganhando 400. Pero você está ganhando 5, 6 vezes mais animais. 4 vezes 5, 2.000. Então você sai de 1.800 para 2.000, 3.000, 4.000. Então, e faz muito sentido para quem tem áreas menores, não? Que já estou e não tenho por onde crescer e necessita produzir. E cada vez mais caro as terras, então é uma tendência. E comparando com a agricultura, né? Aqui já em la região, cerca de Santa Cruz, muita agricultura, na Chiquitania, agricultura entrando, vários ganadeiros entrando um pouco na agricultura, e falavam assim de... E eu vi um fenômeno incrível, ganadeiro tradicionalista de cria entrando na agricultura. E ele mesmo falou, putz, sabe o que eu estava mirando? Se eu invertir em minha ganaderia, tanto de plata que pongo por hectare na agricultura, eu poderia ser muita coisa. Sim. Então, o que está passando é isso, as terras estão cada vez mais caras e foi o que passou em Brasília. Ou produzo com mais por hectare, e porque é limitante essa hectare que ele tem, não é na quantidade de ganado. Mas é interessante, mira assim, ó, Rafael falou uma coisa importante. Você compra um grupo de animais desse tipo, promédio 180, 200 quilos. Aí na cabeceira, que com na RIP de seca e na suplementação de águas, você só inverter o momento de suplementar, você saca até abril. Vamos dizer, sim, este é um grupo que dentro do meu plano, com isso aí, certinho eu vou ser plata em abril, porque eu vou precisar de carro em abril para comprar os novos terneiros, vamos dizer. Exato. Aí um corpo que vai entrar na TIP, ele vai passar por abril sem ser faenado, e ele vai entrar na TIP para sair agosto, setembro. E uma cola que você pode vender, pero ela vai cambiar de ano e vai passar para o próximo ano. Então, dentro da mesma hacienda, você tem espaço para todas as estratégias. A questão é entender fluxo de carga, entender o desafio de cada categoria, o desafio de ganância de peso. Um grupo vai para a RIP e outro grupo vai quedar em proteico, la seca. Por quê? O que adianta você meter na RIP acá se não tem peso para sair, vai entrar na TIP? Então, aí você entra num confundimento de tecnologias. Então, você vai usando essas ferramentas dentro do sistema produtivo para aliviar pastura, para acelerar a ganância, para poder sacar um animal de águas com peso bueno. Então, aí você vai manejando, não? Exato. Dentro da mesma propriedade, várias estratégias diferentes, segundo a categoria animal. Mas o que é importante, ter uma estratégia. Sim, ter uma meta, ter um objetivo de ganância de peso, ter um boi com meta. Não, João? Excelente. Ter um boi com meta, essa palavra que faltava, não? Porque justamente é isso, porque temos contas por pagar, temos que fazer compra de animais, temos os trabalhadores, temos que ter uma programação financeira, e essa programação financeira só pode acontecer se nós outros executamos em campo a programação. Sim. Então, cada lote, definir uma estratégia, não? Esse tema específico que nós outros... Esse é o primeiro agrocast que hacemos mais técnico. Os outros foram mais da história de outras pessoas, contando a história. Podemos contar de pescaria, tem umas buenas. O problema é que com vocês dois, se não falar de história... Não vai proibido para menores nos últimos anos. Não, e não vai acabar nunca. São os três, um não habla mais que o outro. Pero essa parte técnica, por quê? Por el momento. Não? E quedou muito claro que vocês falaram tenho que fazer RIP ou TIP em minha propriedade hoje? Não sei, que sabe. Por que estamos falando disso em esse momento, em essa sequia em 2024? Porque está muito seco, não há foragem. Então, se é uma estratégia para salvar em esse momento, porque é rápido de fazer e é viável. É claro que há de fazer conta, podemos ajudar em tudo isso. Pero o melhor é ter uma programação, é uma inversão forte por hectare, por animal. Então, o ideal é que tenha uma estratégia já pensando mais a largo prazo. E creio que seria interessante João falar um pouquinho do boi com meta, não? De uma forma, a paixão da vida dele, o boi com meta, o 777 que construímos aqui em Bolívia. Pero exatamente o boi com meta é um programa, quando o João vindo cá e com o Rafael discutimos,
nosotros já hacemos planos, ideias com o cliente, pero era difícil poner isso de uma forma mais estruturada. E o Boi com Meta ele é uma forma estruturada de cliente falar, tá bem, vamos pensar juntos. Então, assim, quero entrar no Boi com Meta, e quem é o Boi com Meta? Explicar um pouco, porque ele vai muito desse tema de ter plano nutricional. Excelente. Boi com Meta nada mais que ele é... até excelente. Boi com Meta nada mais é do que um animal ter um caminho para seguir. Certeza que todos os ganadeiros que estão escutando, os recriadores, engordadores, acabaram de comprar seus destetes do ano, que vão ser os animais que vão passar esta seca toda na hacienda, vão estar aí na próxima seca e tudo. A primeira pergunta que eu hago para esse ganadeiro: os animais que você comprou no ano passado, qual o peso deles hoje? Outra coisa, esse animal que você comprou esse ano, o que você vai fazer com ele? Tudo depende do que você quer fazer. Então, o dia que o animal, e aí trago palavras aí de Boi 777, de Flávio, de Gustavo, de todo, não? O boi entra em sua hacienda e tem que ter a previsão de dia de faena. Dia é muito, não? Del mês de faena. Então, se você comprou o terneiro hoje de 180 quilos, você tem que chamar no frigorífico, ó, ei, fulano, em setembro, na segunda quinzena de setembro, estou te mandando um grupo de terneiros que eu comprei esse ano. E aí, em função do que você tem de desafio, o que são desafios? Peso de faena estimado que você quer, menos o peso que você comprou. Eu quero faenar animais de 500 quilos, comprei terneiro de 200. Ou seja, eu tenho que ganhar 300 quilos. Tá bem, isso é fácil. A segunda pergunta, em quanto tempo? Eu quero fazer uma recria de um ano e mais 2, 3 meses de confinamento. Bom, temos peso e fecha. Dias. Aí eu tenho na meta de ganância, então, para seca e para lluvia, para águas e depois para uma tipe, se precisar. Então, é muito sencillo que é o Boi com Meta. Pero ajuda o ganadeiro a cambiar a mentalidade. E eu digo assim, assumir o controle da hacienda. Quando eu digo isso, eu miro que os ganadeiros quedam meio enojados. Como que você está falando que eu não tenho? Não é isto. Pero que você consegue saber perseguir uma meta. Hicimos várias contas esses dias aí na oficina. Muitas contas. E assim, ó, sua meta de ganância de seca, 200 gramas por dia. De água, 750, 800 gramas por dia. O tipo chegou aí para comprar um produto altíssimo, não? Olha que ele mirou assim, pero é só isso? Sim. Se tiver pastura suficiente para ganhar isso, pastura, é só isso. Não, vamos lá, vamos seguir. Criamos um plano de crescimento ideal para os animais em função do que ele está. E a cada pesagem, como um ninho. Está dentro da curva de crescimento e vamos acompanhando. Então, o Boi com Meta é muito sencillo. É um câmbio de mentalidade do ganadeiro para que ele assuma o controle de ganância dos animais. E aí, o suplemento é a ferramenta. Porque a pastura solo não é suficiente para lograr esses um ano de recria e 2, 3 meses. Não é suficiente a pastura. E aí, o suplemento vai corrigindo. Então, é desenvolver planos nutricionais. E cada um tem sua meta. A meta de um pode ser, não, eu quero faenar animais com um ano, de 180 quilos a 600 quilos em um ano. É a meta do tipo, não vou falar se sim ou se não, eu vou fazer conta, cerro ou não cerro. O outro, eu quero ser isso, é meta, são metas. E o interessante também é assim, depois dessa fase, aí um trabalho dele como, né? Porque, puxa, às vezes tipo, lê em Google, dá uma googleada, vem em YouTube, não sei o que, beleza. Tem que ganhar 200 gramas, 850. Para ganhar 200 gramas, o que tenho que fazer? Aí, quando o Boi com Meta, ele passa algumas tarefas, não? Tamanho de lote, a divisão, a rotação, manejo de pastura, algum treinamento, quizás, para a equipe. E há muita técnica por trás. Exatamente. A forma que você falou é essa. Que assim, ó, é que nós outros facilitamos para o ganadeiro. Claro, isso. Pero quando vamos aí, qual que é a exigência? Aí eu vou ser... Agora eu vou apelar um pouquinho. Não sei se apelar existe em espanhol. Bom, pergunta, e se for na palavra feia, me perdoe. Um animal, ele precisa de 300 quilos, precisa comer 490 gramas de proteína bruta por dia solamente para manutenção. A partir daí, a cada 50 gramas de proteína que o animal come, ganha 100 gramas de peso. Bem? Então, quando vamos com 200 gramas de ganância eu preciso de seca. Estou falando no animal 300, no promédio. Eu vou sentar com o tipo, mira,
Supastura com consumo de pastura está dando na ganância de um consumo de proteína de 360 gramas. Para ganhar 200, falta isto para 490, mas isso está faltando 250 gramas de proteína. Com proteicos você não logra, aí que entrar com energético. E aí vamos com uma discussão de alto nível técnico, que tampouco o ganadeiro talvez não tenha interesse também, não precisamos alongar mais nesse tema. Pero não é só assim, eu tenho lá pastura, pongo esse suplemento, vai ganhar 200 gramas. Não devo entender o que há aí. Se passa muito com rolho. Rolho é assim, se a pastura está sembrada, está cá no piso, o animal vai elegir as hojas. Então imagina, cá é o talho e aqui é a hoja. O animal vai agarrar essa hoja e sacar, porque o talho segura para sacar a hoja. E a hoja tem mais proteína, mais nutrientes, mais todo. Quando eu coceto isso e hago um rolho, eu não estou dando possibilidade de seleção para o animal. Ele vai comer o que está coceteado. Ele vai comer hoja, talho... Vai comer o quê? Orra? Hoja. É mais uma palavra que eu criei. Hoja, talho e labainha, não sei se é que essa aqui, que encaixa a hoja no talho. Esse coça que há aí. Esse coça. E aí, o ganadeiro, putz, mas e aí, como que é com rolho? Rolho. E aí vamos charlando. Então são muitas coisas que me gusta ter o ganadeiro dentro da oficina, em um momento, para sacar ele do conforto. Senta cá. A hora de eu vou falar, me trabalho para você. E o tipo sai daí querendo me matar porque não entendeu nada. Tanto de mi portunhol, cutino, também como, porque não é desespero. Hablamos, queremos que o tipo conozca. Creo que é interessante. Eu sou muito de los números, não? Afinal, eu acabo transformando todo em número. E às vezes, como você falou, há estratégias, e às vezes, principalmente em época de sequia, onde o ganadeiro liga para nós outros e fala assim, eu quero um produto para mantenimento. Pero qual é o custo desse mantenimento? Talvez não é melhor fazer uma inversão um pouco mais, por exemplo, para mantenimento, vamos pôr $5.000. Aí te fala, pero para ganhar peso são 15. Não, vou gastar 3 vezes mais. Pero quanto estou invertindo, para cada um boliviano que estou invertindo, quanto me está retornando? Se eu hago para mantenimento, não me está devolvendo nada, é um gasto, é um custo. Agora, se eu estou invertindo em uma RIP ou uma chip, onde eu estou ponendo, talvez ligar 15 bolivianos em uma chip, ou falando um número fictício, pero esses 15 se vão transformar em 20, sim. É um retorno. Então é custo-benefício. Uma palavra que eu não sei até hoje se existe, mas eu abro todas as vezes que eu abro. Custo-benefício. Porque para mim só é um gasto quando não há ele retorno, o benefício. Sim. Então é uma conta interessante que há que fazer para saber até onde pode ligar, porque também há carro, não fluxo de carro, mas talvez só o mantenimento é mais caro do que ganhar peso. Mantenimento. Talvez não é mais caro. Não. Até desculpa, Felipe, te cortar assim. O ganadeiro, por vezes, não entende o que é a energia de mantenimento. E eu sempre hago a relação de um perro. Você tem um perro em casa, não? É perro ou perro? Perro. Ó. Você tem um perro em casa, ele está aí, e todo dia você vai pôr comida para esse perro. O que você quer desse perro? Que ele ganhe peso? Que ele perca peso? Não, que ele esteja vivo, para te dar alegria, não? E está aí o perro. Esta plata de comida que você meteu para o perro estar vivo, isto é a energia de mantenimento que te custou. E o ganado, nós outros não estamos mirando isto. E todo dia que o ganado desperta em la manhã, ele tem que comer uma quantidade para estar vivo. Então, cada dia do ganado na hacienda, há um custo de mantenimento. E aí, um dia eu dei isso na conta para um tipo assim... E aí, um custo operacional, não? Porque tá todo o personal, tá toda a infraestrutura, não? É tudo isso também que às vezes não olvidamos. Água na conta para mim, Felipe. Abra sua calculadora. Não, na cabeça. Não. Calculadeira. Olha só que interessante. Um ano não, 100 dias a mais de um animal na hacienda. Vamos dizer que eu vou fazer um animal 100 dias mais, 100 dias menos. 100 dias, tá bem? Um promédio que um animal come por dia para mantenimento, 3 kg de NDT. Olha onde vamos ligar. Divide para mim 3 kg de NDT entre 0,85. 85 é o NDT do maíz, tá bem? Divida isso por 0,88. Seria a matéria seca. Multiplica isso por 100. Divide entre 46. Quase 9 quintales. 9 quintales de maíz um animal gasta para mantenimento em 100 dias dentro de uma hacienda.
E nós outros não miramos, porque pastura é barata. Não, é plata campeão, como dizemos no Brasil, não? É plata campeão. Cuidado. Sacar o animal antes, esses 9 quilos de energia de maíz, você poderia estar aproveitando com outra categoria, um outro terneiro, porque você sacou. Então, Sabe, não uma forma aí, não? que vi de alguns ganadeiros entenderem é fazer uma simulação de alquiler de potreiro. Porque às vezes, minha propriedade não há custo, não estou gastando nada, mas é um alquiler. Então, digamos que você está numa sequia e o ganado não ganha peso. Então, você está gastando... Quanto é o alquiler, não? Alguns vão até falar 5, 6, 7, 8, 10, 12. Dólares, não, Por uns 7 dólares vai pagar, para não ganhar. Você vai pagar 7 dólares por hectare ou por animal. Por animal. 7 dólares por animal. Você vai pagar o vaqueiro, vai dar um nasal, se não importa se é bueno ou malo, vai dar um nasal, medicamento, tu tempo. Então, você gasta um monto, você gasta aí 70 a 140 bolivianos, dependendo, por animal por mês, para não ganhar nada. Aí, se você suplementa um pouco, quanto gastaria com um proteico hoje? Putz, eu não manejo o preço. Também não sei. Assim, um animal de 300 quilos compraria umas 300 gramas. Um boliviano 9 20, quilos. um boliviano 20, um boliviano 50. 9 quilos por mês por dia, estou falando. 9 quilos por mês de 10 quilos, se custa 500 dólares, $5. 5 dólares, 6 dólares, não importa. Né? Um proteico mais caro, 6, 7, ou mais barato, 4. Você está gastando 120 bolivianos para não ganhar nada. Aí você gasta mais 40 bolivianos para ganhar 100, 200 gramas. Então, você imagina, 40 bolivianos para ganhar 200 gramas e 120 para não ganhar nada. Então, mais ou menos, a conta é... E aí é uma forma de... Ou outro que sou empresário, muita gente que é empresário saca número, então, assim, ele tem ele custo fijo. Então, assim, o dia que fui um cliente, ele falou, me custo fijo, na época era mais barato, é 80 bolivianos por animal. Então, assim, quem a 50 suplementa. Sim. E aí, assim, quem a 50 suplementa, realmente. Quem a 50 em hectares suplementa mais. Quando você câmbia o tipo, para de mirar no embalo, para ganância passa por hectare, você passa a ser mais eficiente. Primeiro, se eu vou suplementar mais, eu tenho que comprar melhor. Aí você já vai passar a comprar granos no melhor momento. Você não vai comprar a qualquer momento. Então, isto cambia. A partir do momento que você... É como um pequeno câmbio de mentalidade que cambia na estrutura de uma hacienda. Para o bem. Porque ele tem que se planear melhor. Isso faz com que ele meça mais. O problema é medir, não se mede nada em lugar nenhum, no Brasil e Bolívia tão pouco. Então, você hace sua hacienda entrar num momento diferente. Então, haga conta. É bueníssimo hacer conta. Conte com nós outros para ser conta, porque por vezes nos engana as contas, pero é importante, sempre. Isso aí. E não pode falar. Não. Para você, viejo, tranquilo, tá em tu casa. Não, quando habla de conta, de fazer contas e tudo, é isso, não? Afinal, de todos os dias há um custo operacional, há um custo de mantenimento dessa propriedade. Se você cerrar a propriedade, sacar todo o ganado e todo o personal, igual há um custo, porque você tem o custo da terra, tem o custo da infraestrutura. Então, é muito importante pôr em número, porque você vai assim, eu já tenho olhar, isso se produz ou não produz, mas não é. Nós outros estamos transformando, a ganaderia boliviana se está transformando com os desafios. Nós outros já passamos há 10, 15 anos em Brasil, onde os custos estão quedando mais caros, a produção tem que ser mais eficiente. E, infelizmente, quem não for se adequando, não começar a ser empresas ganadeiras, ao momento vai começar a desfazer-se de suas propriedades, porque não vai ser mais sustentável ao longo do tempo, não? Esta semana passada eu tive na reunião com o tipo, ele chegou na oficina, nós outros fomos na oficina dele, e ele chegou e falou, João, esse aqui é meu projeto ganadeiro, tá cá. Esse projeto, ele contempla isto, minha meta de ganância por hectare são isto. Ele falou todo. João, temos que fazer isto rodar. O que você me sugere? Aí você deu um abraço em ele. Eu falei, é isto que estou falando. É isso que estou falando. É um tipo que não é de ganaderia, ele tem outro rubro,
E ele falou, a hora que eu peguei, agarrei, ele tinha uma meta de gasto com suplementação e começamos a ser, não é possível, vamos ser assim, essa ganância toda conseguimos lograr. Aí eu comecei a ser com ele na análise de risco. Esse sorgo que dá mais caro, mais barato, esse é o preço dele ganado, subir, cair, isso quanto que vai... É isto que estamos falando. Estamos falando de conta, de estruturar um pouco mais. Quando você liga de uma forma general, não? Para um agricultor, ele habla, mi sorgo custa 35 bolivianos quintal para produzir. Eu estou vendendo a 70, estou ganhando 35 bolivianos. Uma conta sencilla. Aí liga, às vezes, na ganaderia, me gostaria, me ganados, o custo... Vamos dizer, na forma, me custa no meu ganado são 100 gramas de ganância por dia, se ganhar 200, sabe? Esse tipo de charla seria bueno, não? Não estou dizendo que não se hace, muitos ganadeiros estão em outro nível, já estão, tudo que eu estou falando acá é uma broma, talvez, não? Pero, e tampouco estou dizendo que os ganadeiros são maus, é um processo. É correto que você está falando por o seguinte, João, nós temos que falar em promédio, e o promédio não é bueno. Nem aqui, tampouco em Brasil. Sabe? Porque nós temos o trabalho é maximizar isso, massificar, que mais gente ocupe isso, para que podamos crescer. Então, pero aí os extremos. Aqui em Bolívia, eu falo com meus amigos de Brasil, aqui, se você quiser vir aqui mirar exemplos de tecnologia, de inovação, de propriedade bem hecha, temos aqui muitos e muitos e muitos. Muitíssimo. Um dia eu vi uma pesquisa que foi hecha, agarrou, que também não estou falando só bem do agricultor e mal do ganadeiro, mas estou falando da possibilidade de incremento. Agarrou o promédio de los melhores agricultores deu na região, tá? Os melhores, os top, e o promédio do restante. Então, os top era 100% da possibilidade de ligar a rentabilidade na hacienda. E o promédio do restante era 85%. Ou seja, faltava pouco para promédio ligar no topo. Na mesma conta hecha com ganaderia, o promédio de los top estava cá e o promédio general estava em 40%. Não é para falar mal, é para falar o quanto pode melhorar. Há um mar para que nós outros conseguimos melhorar e trabalhar juntos. Isso é boníssimo, é o que movimenta nos outros. Não? E essas tecnologias, isso que estamos comentando agora, é justamente para cambiar isso, não? Justamente para que veja que há possibilidades, há as mais sencillas, as medianas, as mais tecnicamente aí, de inversão e de manejo, mas há possibilidades, né? Agora uma pergunta que me vindo aqui, você falou de agricultor, de ganadeiro e todo. Aí a agricultura nos últimos anos acá vem sofrendo bastante, principalmente na região oeste, norte de Santa Cruz, regiões mais antigas, digamos, que têm mais tempo de agricultura, estão sofrendo mais com a produtividade, por problemas climáticos, falta de matéria orgânica e tudo. Para o agricultor agarrar a hora e falar, putz, eu tenho minhas áreas menos produtivas, não? Aqui em leste, por exemplo, áreas que dão menos dão 800, 500 quilos de soja. Se um agricultor quiser transformar essas áreas em TIP ou RIP, você pode aproveitar essas áreas para ser isso? E creio que, sim, seguro que se pode, pero que desafio teria um agricultor para começar? Tem a dificuldade que pode ter para implementar uma TIP RIP. Quais seriam os desafios que poderia ter um agricultor? Bom, é importante falar um pouco que quando falamos de agricultor e ganaderia, não significa que o tipo é um ou outro. Na verdade, a grande vitória de todos vão ser quando o agricultor tiver ganado e o ganadeiro tiver agricultura, que são complementários as coisas. Pero imagina, você tem uma soja que te produz 3 toneladas, tá bem? Aí o potreiro que te produz 5, 4, e é o potreiro que te produz 800 quilos, que te puxa o promédio para baixo. O que são 800 quilos de soja em ganado? Imagina se você produzir 600 quilos de carne com um lucro de 5 bolivianos por quilo, dá 3.000 bolivianos por hectare, é isso? Dividido entre 6,96, dá quanto? $500 por hectare? $450 por hectare, já de lucro, não é de receita, já de lucro, porque eu já saquei o custo de produção. Talvez o agricultor pegar essas áreas que estejam muito baixas. Ele perde plata com de 500 quilos,
é negativo. Provavelmente é na área que alaga, que llena, que ela não consegue cosetear, acaba perdendo, foi plata que botou. Então, e quais são os principais desafios? É ter a cabeça cerrada. Teremos exemplos bueníssimos de cliente de nós outros que está sendo isto, abriu a mentalidade, cambiou seus piores potreiros para TIP, no caso, está sendo um trabalho bueníssimo. Qual que são os problemas dele? Não está acostumado a manejar cerca, pero tampouco é difícil. Não está acostumado a ter cavalo em sua hacienda, pero tampouco é difícil. Então, se teve que fazer um pequeno ajuste, pero está sendo. Pero o Rafael tem a experiência prática disso e creio que vai. Antes de passar para Rafael, ou pode ser Rafael, estou pensando assim, sou um agricultor, tenho mis vaquitas allá, alguma coisa, pero não é el fuerte. Quantos animais poderia poner intensificando em 100 hectáreas, por exemplo? Mais ou menos. Você quer a resposta de não técnico? Não quero a resposta de tecnista. Terneiros? Quantos terneiros? Se comprar terneiro de estete? Estou pensando assim, puxa, tenho, aliás, 100 hectares, 200 hectares que... Período de lluvia, você vai pôr 5, 6 unidades animal por hectare. Em braquiária. Aqui estamos falando de Mombasa. Mombasa que se produz muito mais. Você pode ligar vamos pegar 6 unidades animal por hectare. 6 vezes 450 dividido entre 200. Faz aí para ver o número de animal. Então, 6 entre 450. Vezes 450 dividido entre 200. 13 animais. 15 animais ticos de 200 quilos por hectare. Vamos dizer, período de lluvia. Pero na seca, você não consegue manter isso, até porque os animais vão comer toda essa pastura, está no pico de produção. E aí é onde entra na RIP. Também. Eu agora não tenho. Então, ela vai por aí. São as estratégias. Vamos inverter. Primeiro empeça com o terneiro na seca. Você tem peça com terneiro na seca, comendo pouco, pesando pouco, com na RIP. Metade da comida do terneiro você está traindo de afora. Você está traindo de grano. Chegou o período de lluvia, puta miércoles, você saca essa RIP, barra suplementação e seca. Então você consegue manejar, vamos dizer, num promédio, seus 10 animais por hectare num promédio, e em algum momento você tem que dar mais balanceado, no outro menos balanceado, por quê? Porque sua pastura não suporta, você está comprando. Conforme eles vão crescendo, aí são menos, não? Está falando uma questão de... E aí no segundo rio... Para ter uma ideia de que cabe bastante animais, né? E também a integração da ganaderia, não? Que você pode continuar sendo agricultor em algum momento tico, onde todo mundo está fartando pastura, você tem sua pastura de integração também. Vamos fazer um outro podcast com o Leonardo depois para falar do benefício de pôr pasto nessas áreas de soja. Bueníssimo, bueníssimo. Pero aí eu tenho, a hora eu vou cambiar, eu tenho a pergunta. Há um sorgo de 70 bolivianos e subindo. Tipo RIP Sierra la cuenta? A hora eu que vou fazer a pergunta. Eu perguntei porque eu hice me cola, Cal. Eu tenho a resposta. Você quer fazer a hora daqui a pouco? Vou te contar, então. Você estava fazendo essa conta, João quedou ali fazendo conta. Eu falei, Rafael, eu não vou perguntar para João sobre isso. Até porque eu não ia saber. Aí ele falou assim, pero ele vai contestar mesmo assim. Eu falei, não, eu vou fazer com que ele não conteste. Agora, quando ele pergunta, ele vai ter que contestar, né? Pero antes dele contestar, eu quero só terminar um pouco a questão do agricultor, como entra estrategicamente, além de estruturação de suelo, ser nas áreas onde está com baixa produção, mas tem potencial de reestruturar esse suelo, são na área que normalmente é uma área A, B e C. Normalmente na área C, que é a que está abaixo de 1 tonelada de produção, essa área seria que estamos falando de se transformar em ganaderia. O agricultor tem uma facilidade na parte de que ele está acostumado com maquinária, está acostumado que para sembrar não vai ser uma dificuldade, a ser uma alambrada não é uma dificuldade, ele esbarra um pouco mais no operacional, porque o ganado depende um pouco mais de mais gente involucrada, não? De ter um corral, de fazer sua alambrada perimetral, adentro você pode rotacionar com alambrada elétrica, com bebedeiros rotativos, você pode utilizar algumas estruturas, não? Mas há essa facilidade, vamos dizer, não é uma facilidade, mas não é algo de outro mundo, ele cambiar essa área C para a ganaderia, poner o ganado, ele já tem os resíduos da agricultura, ele já tem o grano que ele produz na propriedade, e isso se transformar em carne, e essa área C
dá um lucro como na área A ou mínimo como na área B. Sim. Então, esse que é o interessante. Não há que deixar de fazer nenhuma das duas coisas. Eu creio que cada lugar tem seu potencial de produção, é identificar e levar a propriedade ao máximo. Esse é um resumo assim que me gostaria. João? E aí, não, peraí, eu vou fazer a pergunta. Perdão. João, essa análise de sensibilidade, que é justamente quanto influi o sorgo, o maíz, que são 75% de um alimento de engorde, quanto, e aí, os 70 bolivianos, cerra os números, os ganadeiros, se você falar que sim, os ganadeiros não vão matar, os agricultores vão estar contentos, não? Não, e o preço, e que passa que o preço está muito, né, está subindo, vai barrar e sube, aí superprodução em Brasília, Argentina, Bolívia está crítico. Então, se mais que tudo que dar um preço, pareceu interessante a quanto suba, até quanto podemos aguentar, ou qual o impacto que há por incremento. Essa quantita me pareceu interessante. Pensa assim, não, estamos falando de uma TIP, um animal promédio de 400 quilos. Vamos dizer que um animal que começou com 3,50 vai ser fainado com 4,50, para ter um número mais redondo. Então, se o animal tem 400 quilos, vamos agarrar 8 quilos de balanceado e pôr ele na gaveta. Tá? Então, o impacto do preço... Que é o 2% do peso vivo. Que é o 2% do peso vivo. Uhum. E é só interessante falar. Depois vamos falar um pouco da diferença de TIP e semi-confinamento, UNO. Isso é importante também para caracterizar os sistemas. Também. Então, assim, 8 quilos de balanceado. Este balanceado ele é formulado, vamos dizer, para ter uns 15% de proteína. Também vai depender muito, pode de 15 a 17, dependendo do que você vai fornecer. Ele vai ser formulado com 87% de grano, maíz ou sorgo. Se pode usar 100% de sorgo, sem problema. Pode usar 100% de maíz, sem problema. Pode ser na mescla, sem problema. Você vai meter aí de 6 a 8% de harina de soja, 5% do núcleo com úrea. Se sermos na conta, mais ou menos, com sorgo de 70 bolivianos, tem que mirar a cara. Nós estamos falando de uma diária, 8 kg de balanceado, tá bem? Uma diária que estaria te custando uns 15 bolivianos. Quanto que dá 15 por 8? Dá, vamos dizer... 120, né? Não, 15 dividido por 8. Por 8 ou dividido? Dividido 8. Dividido entre 8, 1,87. 1,87. Um sorgo, que eu fiz aqui, um sorgo de 70 bolivianos quintal. Uma soia de 3 mil bolivianos e um núcleo de 6 mil bolivianos, 5 mil e poucos bolivianos. Tá bem? Vai te dar um custo de 15 bolivianos por dia nos 8 quilos, tá bem? Num promédio. Se você somar acá mais 2 bolivianos de operativo, vai te dar... se você falar de operacional ou não. Operacional, 17 bolivianos por dia, tá bem? O que buscamos com o NATIP quando você fornece os 2% do peso corporal? Uma ganância de peso promédio em carcaça, não vou falar de peso vivo, de peso gancho, de 1 quilo de carcaça a dia. Você chama no frigorífico, quanto você está pagando na carcaça? Estou pagando 22 bolivianos, pero hay que descontar isto, você vai receber 21 bolivianos, vá, pouco mais, 21 bolivianos. Se você está gastando 17, você está tendo um retorno de 21, 17 menos 21, 4 bolivianos. 4 bolivianos por 60 dias, 240 bolivianos você ganhou por animal. Você invertiu 1.000 bolivianos, 1.000 dividido entre 240, está te dando na rentabilidade, 240 dividido entre 1.000. 24. Quanto que dá aí? 24? 12% de rentabilidade mensual. Tá bem. Pero, João, você está falando uma conta com um sorgo de 70 bolivianos. Pero ele está 80. Aqui na minha região está 85. Não sei. Dou isso na conta. Para cada 5 bolivianos que sube o quintal do sorgo, nessa conta que estou falando, o custo diário sobe em 75 centavos de boliviano. Ou seja, exato. Subiu 5,75. Então, se a diária é 17, com sorgo de 75, ela é 17,75. Com sorgo de 80, a diária é 18,50. Com sorgo de 85, a diária é 19,25. Com sorgo de 90, a diária é 20. E aí você tem o preço que o frigorífico está te pagando dela canal, dela carcaça. E aí é o seu ponto de água ou não. Até onde o sorgo pode subir, que é rentável a estratégia nutrição por ganância. E aí outra rentabilidade que é comprar o animal e cambiar de categoria. Parte comercial, isso que é aquela parte não? Comercial. Por que passa assim, às vezes é quanto ganho e outra coisa é quanto não
não vou perder, porque se tenho que vender me ganhar da hora, me vão comprar mais barato, porque está muito seco, aí uma sobre-oferta de animais, então esse ganho comercial ele é tão importante quanto ele produtivo. Você tem que se dar conta com o custo de oportunidade. Não? Você vai vender em a época, qual seria o preço para vender? E aí esse entra o custo de compra que entra, como cerrar a recria e começar o engorde. Como se você estivesse comprando o animal. Né? E aí então, assim, o que eu estou querendo dizer com essa charla? Se está rentável, mesmo com sorgo de 70, com sorgo de 80, com sorgo de 90, nutricionalmente ela conta empata. Sua ganância é comercial. Pero, tá aí, é possível. Pero como assim o animal ganhar 1 quilo de carcaça dia? Karma. Aí tem técnica, aí você tem que lhe amar nos outros para ir aí, charlar, mirar pastura. Não é sencillo, pero também não é bagunçado, como dizer no Brasil. Não? Nutrição, manejo, sanidade, genética. E aí vamos, miramos, não? Se o animal, por isso que não me gusta, por vezes, poner animal muito pesado para ser na TIP, porque 2% do peso corporal do animal de 600 quilos é outro custo diário. Então, aí entram os ajustes diários, não? De como ser. Então, é uma estratégia. La TIP, excelente estratégia. Você, aonde cabia um animal, com TIP você pode poner 5. Se você tem a hora um animal por hectare passando lá seca e todos os animais morrendo, a hora você mete 5 animais por hectare, porque você está metendo 8 quilos de balanceado aqui dentro. Então, se você alivia os outros 4 hectares da hacienda, para quem? Para esses terneiros que você acabou de comprar. Não? Então, se, respondendo a pergunta que eu disse, é possível ganhar até 12% mensual de rentabilidade com sorgo de 70. Então, João, está 80. A uma é possível ganhar plata. Eu estou lendo aqui o guion, porque... Já salimos, não? Totalmente, não, nada que ver. Eu vou salir um pouco mais, João. Acho que... Perdão. Acho que uma das contas, assim, às vezes quando falamos de ganância de peso, principalmente em quilo vivo, o ganadeiro fala assim, não, mas essa ganância eu tenho em minha propriedade sem fazer suplementação. Aí entra a ganância individual contra a ganância por hectare. Então, você falou de poner 1 ou 2 animais ou poner 4 ou 5 animais. Então, assim, de cambiar o tipo de que ganância individual não demonstra se somos muito ou pouco eficientes, e sim a ganância de utilizar essa área ao máximo para poner mais animais e incrementar a ganância de peso por hectare, né, os quilos total por hectare e a lucratividade por hectare. Né? Excelente. E tudo isso vai tornar realidade quando tem planeamento. Ou seja, comprei terneiros, é acá onde você ganha plata com o terneiro destete, come pouco e ganha bem. Pero de jogar esse terneiro que eu comprei a 17 pesos, 13 pesos, dependendo, meto na pastura rapada. Por quê? Meus animais do ano passado, a estão aí comendo pastura e não tem fecha para salir. Ou seja, tá de ponta cabeça. Vamos aí. Comprei terneiros, na ganância do terneiro. Esse terneiro, se ou se abril do próximo ano, tem que ter direcionamento. Ou faena, ou venda para confinamento, ou ele vai para o NATIP, ou ele vai para um confinamento, ou ele vai começar um trabalho de aliviar pastura para esse novo grupo de terneiro comprar e aí você começa a conciliar ganância por hectare e ganância de peso por animal. Exato. Nunca priorizando 100% uma, nem 100% uma equilíbrio, outra. Não? Equilíbrio esse tema é importantíssimo. Equilíbrio porque há muito isso, não? Quero ser campeão de ganância de peso por animal. E chegam uns casos que você visita propriedades que têm um super potencial e você mira o pasto passado, uma barra lotação, o animal comendo hojitas, puntita de hoja, tem uma ganância de peso muito boa, mas é totalmente inviável a propriedade. Sim. Uma propriedade que, com 1.000 animais que caberia 4, 5 mil animais. E quando você pensa sacar número, ou seja, em uma propriedade tá com uma quantidade que caberia 4 ou 5. Então, a gente com propriedade muito mastica, produzindo a mesma coisa e muitas vezes ganhando mais. O que é interessante, uma conta boa de acer são indicadores, não? Quantos animais você maneja promédio na hacienda por ano? Essa hacienda eu manejo 3 mil animais por ano. Tá bem. Quantos animais você faena por ano? Eu mando 500 animais por ano. Se você dividir 500 entre 3 mil, vai te dar lá
taxa de desfrute, que eu não sei a tradução disso. A taxa de extração. Aí você vai ver quantos por cento de seu rebanho você está vendendo. Por que isso é importante? Porque se sua hacienda tem uma lotação de 3 mil animais, são 3 mil animais custando plata. Ele custa para estar aí. E quantos estão pagando a conta? Os 400 que eu estou vendendo. Então, eu preciso que mais animais sejam faenados por ano para ajudar a pagar mais na conta de tudo. Aí aumenta o desfrute. Então, o tablando é perfeito. Dá uma charla cá para claro. E assim, pero são coisas complementares, é também a cola, não? Às vezes a gente gosta de medir a cabeceira e grupos muito grandes, a cola. Às vezes há animais que era a cola do ano passado, estão junto com o corpo deste ano. A cola que é cabeceira, não? A cola que é cabeceira, não? É entender os animais, é conhecer o que está comprando, animais buenos. Na hora podemos ser uma de cria, não vou entrar em cria, pero saber qual animal estou comprando. Aí o animal que ganha 1 quilo de carcaça dia na TIP, e aí o animal que não vai passar de 700 gramas, porque não tem potencial. Exato. Então, se a cola, que ela seja a mínima possível, e se a cola tem esse problema, eu tenho que sair dela o mais pronto possível, ou vender ela em algum momento, ou realmente fazer um trabalho com ela, reduzir sua regra de faena para 420 quilos, não sei, saia dela. Não é tão eficiente. Não? Definir a sua estratégia para... Que há muitas, não? Para serem exato. Eu quero ter uma pergunta, mas um produtor que não hace TIP, não hace TIP, e escuta toda essa charla, putz, quero fazer. Quais seriam os cuidados assim que deveria ter para implementar uma TIP? Não? Por exemplo, a adaptação, a pastura, tem que ser verde, tem que ser pouca, tem que ser muito. Sim, é claro que os zootecnistas sempre depende aí de mirar e tudo isso, mas não na forma general assim de uns cuidados básicos que seria pontos de atenção. Tanto o João, que pudo vir nos estúdios, e Rafael também no ponto de vista prático, quando começou, os principais problemas que podem encontrar na propriedade quando se empieza. Depende, aí de mirar. Rafael, você primeiro. Vou começar com, creio que lá, normalmente básico, não? Creio que o primeiro cuidado que nós topamos sempre no campo é área de gaveta, importantíssimo manter os 40 centímetros, hasta os 50, pelo mínimo de 40 centímetros de área de gaveta por animal. É importantíssimo que, apesar de ser uma TIP, que é a pasto, ela necessita uma certa rotina de trabalho, porque os animais vêm de la pastura acostumbrados ao horário que você indicou a comer. Então, se hoje você passa 10 da manhã e amanhã você passa 2 da tarde, os animais vão estar desde as 10 da manhã até as 2 da tarde esperando a comida. Então, assim, os principais desafios é saber que temos que suplementar diariamente e preferencialmente no mesmo horário. Então, é um pouco mais operacional, não? A área de gaveta, bebedeiro, que normalmente no campo lavamos com menos frequência, mas como se trata de maior consumo de concentrado, uma limpeza mais de água. A água é um nutriente, determina muito a ganância de peso, então cuidado com o bebedeiro e determinar a rotina, quem é o responsável, a que hora vai fornecer, quem vai levar, como vai levar, se vou ter allá, se todos os dias vai um trator, uma caminhoneta, mas essa parte operacional. A parte mais técnica aí João pode não colaborar e também, algo também de manejo também, com certeza. Tá bem. Nunca olvide que TIP é um confinamento. Então, os cuidados de TIP e os peligros que tem na TIP é os mesmos peligros que pilhamos em confinamento. Acidose ruminal, adaptação, medição de score de heces. Então, há esses pontos a ser trabalhado. Quando a TIP começou, qual que era o voluminoso que estávamos comparando dentro da gaveta? Qual voluminoso eu posso pôr com segurança em 20% da dieta para garantizar que o animal não vá explotar, quando eu digo assim, de acidoses? Bagaço de canha. Certo? Se eu quero um voluminoso de alta efetividade para segurar um animal que está comendo muito grano, inclusive estamos falando de TIP a 2%, pero há gente que deixa comer a 2,3, 2,4, à vontade. Certo. Pero como que eu seguro esse animal?
Há que ter, é importante o ganadeiro saber que o voluminoso ele é importante para causar a ruminação, que ajuda a tamponar o rumen, não segurar o pH, tudo isso. Então, se o voluminoso que eu ia poner em um confinamento com esta dieta era um bagaço de canha, de barra de gestão e alta efetividade, a pastura minha tem que ser comparada a um bagaço de canha. Quando eu hablo isso, eu estou dizendo que eu preciso de uma pastura com alta fibra efetiva. Quando eu digo fibra efetiva, menos técnico falando, eu preciso de uma hoja seca, uma hoja mais dura. Não pode ter hoja blanda. Eu tenho tipo acá e estou fazendo com punta de hoja. Eu sembrei a pastura há 3 meses e eu vou fazer tipo a 2% nessa pastura. Não vai dar certo. Os animais vão começar a ter problema, vão ter acidose. Por quê? Esta fibra não tem efetividade. É boníssima, mas é muito blandita. Não consegue causar iluminação. Então, do ponto de vista nutricional, eu tenho que ter uma fibra de, vou dizer, barra qualidade, pero alta efetividade. Um produto mais viejo, mais viejo um pouco. Pero, não somente talho, tá bem? Então, ponto 1, ter massa de forragem de barra qualidade. João, pero eu tenho pastura boníssima. Não vamos ligar aos 2%. Vamos segurar acá. Exato. 1,5, 1,4, 1,6. Vamos ligar uma barra, tá bem? Outra coisa. Uma utilização de aditivos adequada. Porque o rumen do animal, alto grano, pode dar acidose. Então, vamos trabalhar com um conjunto de aditivos, monenzina, se dependendo da dieta, monenzina com virginiamicina. Vamos trabalhar com algo que segure os animais, então do ponto de vista nutricional é outro ponto interessante. Adaptação. Um erro em adaptação compromete toda a TIP. A ser uma adaptação bem ética, bem escalonada. Não vou passar acá como a ser a adaptação. Charlamos, vai na oficina e vamos charlar. Então, uma adaptação bem ética. Comedeiros em quantidade adequada. Score de heces. Você tem que mirar no potreiro todas as heces mais ou menos com a mesma característica. Você liga no potreiro, a caio na heces dura e a caio na mole, na blanda, a caio na diarreia, a caio na mais ou menos. Está mostrando uma disparidade. Algo está passando nesse potreiro. Me gostaria de ligar aí e mirar todas as heces mais ou menos como todas parelhas. Fornecimento de dieta em mesmo horário. Latipa é interessante, você pode fornecer 1 ou 2 vezes por dia solamente. Não precisa fornecer 6, 7 vezes. Então, esses são os desafios de Latip. Você conseguir operacionalizar a quantidade de produto a ser fornecida, com gaveta suficiente, na estrutura adequada e também garantizar que tenha aí voluminoso de boa qualidade. Em caso quem queira começar, podemos ajudar eles a ser um instrutivo, não empeça assim, prove tanto, mire isso, aí todo, não é aí a técnica, pero aí todo um protocolo de como um checklist que podemos fazer de estrutura, de forragem, de adaptação, todo um planeamento. Rafael, uma coisa importante que estão se olvidando é a parte sanitária, não? Preventiva, que é barato e se deixa de ser, muita gente tenta deixar a parte sanitária para... Na verdade que sim, nós desde os protocolos de destete precoz, desde da RIP, da TIP, vimos a importância, porque como nós vamos adensando, o aparecimento de enfermidades automaticamente vai aparecendo, não? Às vezes vai ser, nunca tive esse problema em minha hacienda, mas você manejava 1, 2 cabeças, agora estão manejando 5, 6, então a densidade, mais animais por metro quadrado ou por hectare, isso vai aparecendo enfermidades que às vezes não haviam, às vezes não se manifestavam porque havia um vazio sanitário por ser mais extensivo. Então, o protocolo sanitário é algo que nós miramos dentro da produção, é muito baixo, principalmente quando falamos em confinamento, semi-confinamento, é uma inversão muito baixa, pero quando viene, é como seguro de vida, não? Uno nunca, de auto, de acidente, uno nunca quer utilizar, pero quando você choca tu auto, depois de 5 anos, você fala, ainda bem que tinha me seguro. E a sanidade é isso, não? Porque às vezes não passa um ano, pero o outro ano vem uma enfermidade, infelizmente, e se leva vários animais e te pagou 10 anos de sanidade tranquilamente. Todo estresse no animal genera uma imunossupressão, não? Sim. Que eu digo estresse. Frio intenso, que passamos do nada, uma semana de frio, mais ou menos. Câmbio de potreiro, adensamento de animais. Tipo, você agarra
tantos animais adultos em sua puberdade e mete adensado num potreiro, é como um confinamento, peleia. Isso é estresse para o animal, ele não está acostumado. Se isso passa e aí algum foco de alguma coisa, é aí que vai aparecer pneumonia, qualquer coisa que vai aparecer. Então, se uma vez eu mirei assim, não? Na charla na propaganda em Brasil de tuberia da marca X lá, não? Dela mais famosa. Tuberia X, la melhor tuberia, e só custa 3% da obra. Ou seja, você está disposto a ter que quebrar a parede de sua casa para cambiar na tuberia mala, porque você riu por preço, no caso, por causa de 3% do custo da obra, é mais ou menos a mesma coisa de sanidade. Sanidade tem muita entre 1 coisa e involucrada. 3%, não? Por causa de 1%, miércoles morre 20 animais, que passou e passa sempre, escutamos falar, e aí você pagou basicamente 10 anos de sanidade, não? Isso não passa com o núcleo, não? Muitas vezes é diferente de um núcleo para outro, é pouco representativo dentro dele todo, não? Do custo do animal, o núcleo é... São custos importantes que a orar não é muito inteligente a orar em essas coisas, não? Então quando miramos o custo diário, são duas coisas interessantes que você falou, sanidade e núcleo. Quando você mira o custo diário por animal, às vezes miramos por tonelada. Ou por protocolo completo. Mas quando você divide isso por os dias, por custo diário de um núcleo, custo diário de uma sanidade, é muito pouco. São centavos. Temos outras coisas para nos preocupar em reduzir custos. É coisas mais importantes para o ganadeiro estar preocupado do que estar discutindo se vai fazer uma vacunação de clostridiose, sim ou não. Isso está provado. Respiratória, nessa época de câmbio climático. Então, assim, Quando você tem uma estratégia, Rafael, um boi com meta, isso estratégia ela é macro. Ela não é micro. Eu não estou mirando se a dose do aditivo é X ou Z. Minha estratégia é, eu tenho que ganhar $400 por hectare. E você vê que para pilhar isto, você tem uma série de indicadores de ganância de peso, de custo de X, para lograr isto. Você para de pensar em la parte mínima. Eu vou poner acá, eu vou poner um pouquinho abaixo do peso. Não. Porque você está mirando para o macro da hacienda. E aí você mira o quanto que isso macro pode ser pior se você não lograr essa ganância. Quanto que o macro é pior. Se a eficiência for mais baixa, aí você começa, não vou arriscar. Porque eu não estou mirando acá, estou mirando acá. Minha meta são $400 por hectare, um exemplo. Então, eu não vou arriscar meus animais por não ter uma vacuna. Eu não vou arriscar meus animais por não ter um aditivo X. São $7 por ano numa recria, para um animal que está involucrado em todo esse desempenho e esse objetivo, não? Sim, exatamente o que você está falando, estou de acordo. Então, esta é muito de la TIP que me gusta muito. Eu sou enamorado de la TIP. Então, temos muitos casos de sucesso. Queira conhecer, muita coisa boa aí passando. Recebi uma ligação esta semana passada, tipo, eu estou com um problema, cara, João. Estou com os animais em tipo. É possível os animais ganharem mais em carcaça do que de peso vivo? Não, como assim? Não? Ele preocupado. Sim, é possível. Já passei muito por isso, por rendimento. E os tem peça viram nas coisas de tipo interessante e o ganadeiro começa a mirar e ele também queda impressionado. Não, olha que coisa interessante isso. Me gusta trabalhar com esse tipo de tecnologia. É uma coisa que te saca nos outros, não? É o ganadeiro, principalmente, da zona de conforto. Não? E o bueno dessa conversa é quando juntamos nos outros para fazer um churrasco em casa, no final de semana, a charla é a mesma que estamos tendo aqui, as mulheres que andam contentas com nós outros. Vocês não deixam de trabalhar? Não, pero não estamos trabalhando, estamos relajando a hora. Pero isso faz parte do nosso dia a dia, esse tipo de conversa, discussão sobre como aumentar a produtividade. E já se vai mais de 1h30, 1h40, não sei quanto tempo estamos charlando aqui, já me pelearam comigo 3 pessoas aqui, me dizendo que temos que encerrar. Então, se queria falar para Rafael, deixar uma mensagem final e sobre um pouco do que entendeu de toda essa conversa maluca aqui com o João e Rafael. Eu creio que como mensagem final, ganadeiro, mire sua propriedade, haga um diagnóstico, ele mesmo, um diagnóstico de onde está, onde quer chegar, como estão seus índices produtivos. Para isso é medir o mínimo, não? Qual é o meu estoque de animais, como estou de venda de terneiros, como estou de ganância de peso em recria. Às vezes é básico, que estávamos falando em um evento Reprodução Total, de fazê-lo, em Brasília, arroz com frijol,
não? Que é o mínimo que almoçamos lá. Então, assim, é ser o mínimo para medir, para poder melhorar. Então, ter uma medição, seja em Excel, seja um software, para medir, poner objetivo, ver sua programação de fluxo de caja, saber custo-benefícios das inversões, das tecnologias. E estamos nós à disposição, temos uma equipe técnica multidisciplinar, que podemos entender um pouco mais e participar da tomada de decisão, para indicar e sugerir algumas melhorias que podem melhorar sua eficiência, sua lucratividade da propriedade. Então, Totalpec é a casa de todos os ganadeiros do agronegócio boliviano. Excelente. João Marcos, Juan. Bem, hoje apresentamos, vamos dizer, 12 estratégias, não? RIP, TIP, más TIP que RIP, pero... e são 12 estratégias muito alinhadas com o que está passando em Bolívia hoje. São 12 estratégias que podem ajudar muito o ganadeiro. RIP, uma forma de você manter ganância e manter mais animais por hectare, mesmo quando você não tem rolho suficiente. Então, imagina, se você gastaria 3 rolhos por animal por toda a seca, a hora você vai gastar 1,5 rolho por animal, porque os outros 1,5 rolho você meteu de alimento por arriba. Haga a conta que você vai ver que é possível, é barata, não? Então, RIP como uma alternativa a seus terneiros que você comprou a hora, passaram na seca sem perder peso, na seca melhor. E TIP como uma alternativa a esses animais mais pesados, mais grandes que estão na hacienda, que você por vezes vai regalar esse animal a um preço de mercado e que com 60 dias, estamos falando de 60 dias, você pilha de crédito, Totalpec, né, Felipe? Aí problema do Felipe. Tá difícil com a situação econômica do país. Não, pera assim, com 60 dias você câmbia um animal que você venderia a 11 boliviano para um animal que você pode pilhar 13, 13,50, ou de canal, um animal de 20, 22, 23, vai depender do mercado em 60 dias, que é o mercado que vai estar positivo. Então, se são 12 estratégias para a seca, podemos ajudar, temos experiência, temos clientes que podem ajudar. Então, se vocês querem, não, vamos charlar, vem até nós outros. Nossos, não sou só eu que estou falando, nossos vendedores, todos e nossos técnicos estão listos para falar com vocês de TIP e RIP. Consulte seu vendedor, se você é cliente Totalpec, consulte seu vendedor, consulte seu amigo, se você não é cliente Totalpec, e que você vai se surpreender. São números buenos e podem ajudar bastante. Muitas graças novamente, foi boníssima a nossa charla cá. Graças. Não, e a Agrocast é uma forma de ligar a diferentes pessoas por canal rural, por as redes sociais, por YouTube, e fazer um pouco de lo que hacemos em campo, não? Então, você levar informação, generar a dúvida em vocês. Creio que o objetivo foi cumprido de deixar um pouco de informação. E igual de João, Rafael, para quem é cliente, para quem não é cliente, quiser acercar uma charla, uma reunião, fazer número junto, não há problema nenhum. Visitar algumas ganaderias que já estão fazendo também, marcamos uma gira. O importante é que mais gente tenha uma solução, e nesse momento, estamos em um momento crítico acá, e por isso gravamos esse podcast, estamos fazendo esse podcast mais específico para ligar em mais pessoas, trazer mais informações, e saber que há ferramentas que podem ser utilizadas. E estou seguro que pronto vamos fazer outros podcasts técnicos falando de dificuldades e desafios que há para cada trimestre, com soluções criativas que temos. E há muito por charlar por Bolívia e desenvolvimento do agronegócio. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui com nós em mais uma gravação do Agrocast. É o Agrocast hecho para o produtor rural. Um saludo, hasta luego, tchau, tchau. Hasta luego. Hasta luego.